Lá na nossa hortinha já tem um pé de manjericão. Todo santo dia eu rego amor em seu coração. Could you be the one? Go, go. Go, go. Could you be the one? A paçoca, ela era, então, foi acrescentada aí por uma questão religiosa? Religiosa, não que foi determinado, mas as próprias pessoas foram, porque né, já tem uma tradição indígena, tem um amendoim, aí a técnica de pilar, o pilar foi indígena, os primeiros pilões que tem notícias são indígenas também, teve um povo bem rústico, e apenas foi só sendo adaptada. É o que eu chamo de um sincretismo cultural. Professor, historiador, também foi presidente da Academia de Letras em Cachoeira Paulista, mas hoje ele está aqui para nos apresentar uma tradição familiar lá de Cachoeira Paulista. Nós temos aqui o pilão, hoje nós vamos fazer a paçoca, tradição familiar, né? E aí nós vamos conversar sobre o surgimento da paçoca no Brasil, as suas tradições pela região. E aí, Ed, antes de mais nada, eu queria perguntar para você, porque quando a gente fez a chamada, a gente falou muito sobre o pilão. Tem dois pilões, né, dois pilões, que no caso é um que está lá em Cachoeira Paulista e esse daqui, da sua família, aqui. Conta pra gente. Vamos lá, bom dia, professor Hélio. Obrigado aí pelo convite, a oportunidade imensa compartilhando. Sim, conforme nós falamos, né, os dois pilões que eu tenho da minha família. Esse está aqui em São José dos Campos, mas é daquela região também. O de Cachoeira Paulista é um pouco mais antigo, tem quase 170 anos. Se quiser chegar mais perto, por causa do áudio. Pertenceu à minha trisavó, que esse permanece lá, feito de canela preta, uma árvore quase extinta hoje da Mata Atlântica, na Serra Mantiqueira. Esse que vocês estão vendo aqui foi feito, é um pouco mais novo, tem quase 95 anos, pertenceu ao meu bisavô João Vicente de Matos, que confeccionou ele na cidade de Aiuoca, nas fazendas que ele trabalhava. Inicialmente, apenas o pilão e essa mão aqui. Que maravilha. Quando meu avô se casou e veio morar no estado de São Paulo, José Vicente de Matos, ele mandou confeccionar essa mão, porque a minha avó paterna, Ana Lopes de Matos, ela tem estatura baixa. Então, com um trabalho muito árduo nas fazendas, na roça, que sempre foi de fazenda. Tanto em Aiuoca como em Cruzeiro, as fazendas eram feitas para fazer socar café, socar arroz e também, evidentemente, paçoca. Então, esse depois que meu avô ele acabou passando esse pilão para o meu pai, José Vicente Filho, que mora aqui em São José dos Campos. E depois de algum tempo, eu estava procurando um pilão para mim aqui em São José, ele gentilmente me cedeu. Então, geração em geração. É um pilão aqui, em São José dos Campos, embora seja lá de Minas, passou para o Cruzeiro. E o de Cachoeira Paulista, continua lá. Da família, só você da família que está mantendo essa tradição. Exatamente. Não necessariamente só na Semana Santa, você faz também esporadicamente. Eu procuro manter assim as tradições da Semana Santa, mas como nós estávamos conversando agora há pouco, deu vontade, compro amendoim, eu também faço paçoca de carne seca, como eu aprendi também com meus avós, e eu mantenho, mas a minha faço da minha família, sim, só eu. Tá certo. Como historiador, né, e também a gente vai utilizar esse material para as aulas também, essa paçoca, qual é a origem da paçoca? Assim? Ela é uma origem indígena? Durante muito tempo acreditou-se que a paçoca é de origem portuguesa, que veio aqui para o Brasil são os navegadores. Isso era uma forma até de escamotear o saber, a tradição indígena, que era algo muito comum até uns 30, 40 anos. Mas bem, já há muito tempo já a pessoa vem discutindo, e hoje é consenso sim, porque tem que ser realista. A origem da paçoca era indígena, tanto é que a palavra do tupi, paçoca. Pilar, o pilar, o elemento batido, ou socar com a mão. Os indígenas
já tinham o hábito do cultivo da farinha da mandioca, já utilizavam isso para fazer o seu processo, que lembra um pouco essa paçoca de agora. E isso depois foi apropriado pelos tropeiros da região dos Campos Gerais, hoje do Paraná, expandido depois para, inclusive, para a região Nordeste, e depois adaptado de uma forma conjunta com o elemento português. A paçoca de carne seca, em específico, era mais comumente utilizada pelos bandeirantes que faziam suas longas viagens. Por quê? A carne seca, não é quando existiam geladeiras, a carne se estragaria. Então a carne de sol, como é chamado, ou charque no Rio Grande do Sul, até mesmo jabá lá no Nordeste, mas era salgada, preparada para a viagem, e depois fazia a paçoca com a farinha geralmente farinha de mandioca, para suas longas incursões aí na caça ao índio ou também na procura de pedras preciosas. Maravilha. Então a paçoca, ela no seu começo ela era salgada. Era salgada. Depois ela foi adaptada. Existe uma cronologia, um começo, meio e fim desse processo? Assim, começou da salgada e por que ela se tornou? Por que ela incorporou o amendoim? Qual é esse processo? O amendoim também ele é nativo aqui do Brasil. Os indígenas já conheciam o amendoim e ele foi adaptado depois, ainda o segmento religioso, por conta da tradição católica de ser abster de comer carne na Semana Santa, e o ideal é comer peixes. Nem sempre todos tinham conta de estar pescando, mas apesar de os rios serem bem mais limpos naquela época, as pessoas não tinham aquela permissão. Pessoas mais simples, paupérrimas. Então, foi se introduzindo aos poucos, nada que foi determinado, mas o hábito de substituir o peixe pelo amendoim. Então, a paçoca, ela era, então, foi acrescentada aí por uma questão religiosa? Religiosa. Não que foi determinado, mas as próprias pessoas foram, porque né, já tem uma tradição indígena, tem um amendoim, aí a técnica de pilar foi indígena. Os primeiros pilões que tem notícias são indígenas também, bem rústicos, e apenas foi só sendo adaptada. É o que eu chamo de um sincretismo cultural. Há o sincretismo religioso, mas tem um sincretismo cultural que vai se adaptando culturas, tanto dos indígenas. Não podemos esquecer que depois com a escravidão veio o elemento africano que vai também estar se utilizando do pilão, porque gente, era a base de uma economia naquela época. Tá certo. A gente sabe que existia uma economia também, que hoje a gente fala agricultura familiar. Antigamente o Caio Prado Júnior usa isso como a cultura de subsistência, mas nós temos um autor também, Jorge Caldeira, que fala que existia uma economia fortíssima entre os nativos, entre negros, né, que não é mencionado, né? Então, que era assim, Só lembrar a rota do Piabiru, onde havia sim uma fugiu a palavra agora assim, uma grande mobilidade assim, entre as primeiras comunidades daquela época, fossem colonos, fossem indígenas, ou também os negros alforreados, que já existiam alguns. Mas a rota do Piabiru, mais especificamente indígena, também pode ser utilizada como um significativo de que havia uma atividade comercial. Não uma atividade comercial como vemos hoje, mas que haviam trocas, haviam sim, ou seja, não era algo estático. maravilha. Aí a paçoca doce, essa que a gente estava conversando que na Semana Santa é uma tradição fazer paçoca na Semana Santa, mas o modo de fazer muda de acordo com a cidade. Por exemplo, é uma tradição no Vale do Paraíba fazer na Semana Santa. É isso. Exatamente, começou no Vale do Paraíba, parte do sul de Minas, um pouco mais do Vale do Ribeiro, mas mais exclusivamente no Vale do Paraíba, entre Guararema, Bananal e o Vale do Paulista. Ampliando um pouco lá para onde hoje é Resende, que é o Vale Fluminense. Até no antigo freguesia de São João Marcos, que não existe mais. Mas cada parte tem a sua peculiaridade. Por exemplo, na região de Cachoeira Paulista, Lorena, Cruzeiro, até Guaratinguetá e Lavrinhas, utilizando mais a farinha de mandioca. Aqui na região da São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Caçapava, farinha úmida.
Então eu costumo fazer com as duas, porque eu sou de Cachoeira Paulista, mas moro em São José dos Campos. E interessante porque Paraibuna, que já está quase na região do altiplano da Serra do Mar, ainda que faça parte do sistema do Vale do Paraíba, é farinha de mandioca. Farinha de mandioca. São Bento do Sapucaí é farinha de mandioca. Então cada região tem a sua peculiaridade. O modo, assim, o modo de fazer o processo, ele é similar. Alguns, como eu estava mencionando, eles vão coar, né, a paçoca para ficar ela mais refinada, ou senão já preferem com aquele restinho de amendoim e vai ficar incrustado ainda. Tá certo. Que vai dar origem em alguns aspectos ao pé de moleque. Ao pé de moleque. Então, tem uma outra coisa também interessante a gente falar, uma curiosidade. Desses modos de fazer paçoca, existe uma receita que foi já até parar na Ana Maria Braga, que é a paçoca de inçá, lá de Silveiras. Queria que você falasse um pouco dessa paçoca. A inçá é uma formiga, alada, né? Elas começam assim, sair, vai para o seu processo de acasalamento e depois para comprar seus ovos, no final de outubro até meados de novembro. Quando começam as primeiras chuvas no final da primavera e início de verão, o que os indígenas já faziam? Que muita gente faz até hoje. Não é meu prato preferido, mas é comer a içá. Monteiro Lobato já dizia lá no livro Um Pez que a içá era o caviar do caipira. Agora, a paçoca de içá, ela foi sim desenvolvida, criada ou inventada pelo saudoso Auxílio Ferraz em Silveiras. Silveiras. Vale Paraíba também, mais vale histórico. E ganhou assim uma notoriedade, ficou famosa. E da içá, não só a paçoca, como bolo de içá, torta de içá, até sorvete de içá. E ele ganhou assim um respeito muito grande, um reconhecimento, que a própria Ana Maria Braga na TV Globo o chamou para ensinar lá os seus quitutes lá no programa. Maravilha. Bom, nós vamos iniciar então aqui o nosso processo. Hoje nós vamos fazer a paçoca de milho. De amendoim com as duas farinhas. Com as duas farinhas. Nós temos aqui um pouco de amendoim. Lembrando, o amendoim, muitos fazem com amendoim branco, aquele de casca. O mais ideal é fazer com amendoim vermelho. Ele é vendido a granel, tem um pacotinho. E depois tem que ser torrado até um certo ponto. O ideal é torrar dentro do forno a lenha, ficar mais uniforme. Alguns torram na panela, preferem panela de ferro, até que a casca comece a soltar. Depois é só abanar a casca, como se abana feijão, café, e deixar ele para socar. Vou mostrar aqui. Aqui já está. Se quiser aproximar aqui pra gente. Aqui já está mais ou menos aí. E você já trouxe, mostrar aqui pro pessoal, Aí, já o trouxe amendoim torrado. torrado. Né? Torrado. Então, vai precisar para fazer o amendoim, O sal, sal, que tem que ser apenas uma leve pitada, o açúcar, açúcar. se eu refinar, alguns fazem com açúcar cristal, vai ficar um negócio mais uniforme, é o açúcar refinado. A farinha de milho e a farinha de mandioca torrada, também dá um gosto a mais. Tá. Poderia fazer apenas com a farinha de mandioca ou só com a farinha de milho. Mas como eu já venho já de longa data fazendo com as duas, unificar o Vale do Paraíba. Eu vou deixar a mão do pilão. Vamos lá, da vamos minha lá. avó. Isso aqui. Agora aqui nós vamos pegar. Tem pessoas que viram toda essa quantidade imensa dentro do pilão. Aí é de cada um. Eu pego por pequenos pedaços, eu faço favor, professor. Aqui. Que cansa menos, ó. Aqui você já vai dar uma batida. Vamos lá. Até ele começar. Se quiser aproximar e mostrar aqui pra gente aqui dentro, olha só. Olha como que já vai. Não precisa ter muita força, não. Quando já faz o processo de torrar, ele já fica mais fácil. Ele parece que já, né? Fica mais fácil de ser triturado. E antes que ele comece a soltar aquele sumo, um caldo, sei lá, um líquido, aí nós misturamos a farinha. É natural que caia alguns grãozinhos para fora? É. Aí, agora eu dou uma parada,
Vou colocar vou dar uma mexida e vou colocar açúcar e farinha. Deixa eu só chegar um pouquinho, mostra pra gente o ponto que chegou. Agora, depois que socou um pouco aqui, vai chegar nesse ponto e agora vai Agora ser damos uma mexida aqui. uma mexida. Sempre ficam os grãos mais lá pro fundo. Agora vamos colocar farinha de mandioca. Farinha de mandioca. A ordem não tem muita importância. Pode ser de mandioca, de milho. Caralho, professor. Tô brisando isso aqui. Isso vai ser paçoca salgada, professor? Essa vai ser a doce. Hã? Vai ser a doce. A doce? Mas paçoca salgada existe, hein? Pode falar, eu já comi, hein? Eu fiquei brisando na hora que falou. Tá perto, sabia não? Legal. Agora o de... A quantidade que você coloca é Aleatório. aleatória. Você vai olhando o ponto ali e vai colocando. Aí depois eu tenho um momento da degustação. Ah, sim. Segura um pouquinho. Que é sempre bom dar Isso a gente pode considerar, pelo fato de não ser assim, uma quantidade grande. Sim. É um momento assim que a gente. É uma terapia, né? É. Faz um bem, né? Vai muito, muito bem. Olha aqui, ó. Olha, Começou a chega escurecer. pertinho pra gente mostrar pro pessoal. Ainda tá claro ainda. Olha aqui, tá claro, isso tá claro ainda, claro. Olha só. Agora a gente vai ter que pôr um pouco do açúcar. Tem que bater o açúcar também. Caraca, você vai fazer paçoca, filho. Segurando. Passo reto, filho. Porque como se estivesse misturando o açúcar junto, vai batendo. O bacana disso tudo é o contexto histórico que isso tem, a Sim. tradição de passar, o pilão passar de avô pro neto, pro bisavô, Sim. pro vô, Bisneto. pro bisneto Assim por diante. e assim por diante. Isso é muito, muito legal. E manter essa tradição, né? É diferente você, por exemplo, ir lá no mercado comprar Prontinho, né? prontinho já, né? Você Industrializado. participar, ver todo o processo, né? Agora E vem o tem sal. uma questão também, Ed, que a gente estava conversando, é a questão da qualidade do gosto também, né? Sal, apenas. Vou passar disso. Primeiro tem que ser A de carne seca. de carne seca. Depois faz essa. se for ao contrário, Se já for não fazer, dá certo. se nós vamos fazendo agora de amendoim. Para mim fazer de carne seca, eu tenho que lavar esse pilão, deixar pelo menos de 12 a 15 dias no sol. Agora, se eu fizer de carne seca primeiro, já imediatamente eu posso fazer de amendoim. Maravilha. Já tá mais escura. Olha o cheiro que bateu, filho. Maravilhoso, cheiro maravilhoso. Cheiro de paçoca, velho. Professor, só pra comprar paçoca. Não é a mesma coisa que você tá fazendo. Não é. Tá Agora- brisando ali vocês fazendo. Agora é a hora da degustação. Trouxe até uma colher. Claro que eu vou pôr a boca, evidentemente. Aí você vê se tá no ponto. Agora eu sei que vai degustar. Vamos lá. Aqui como que tá a textura, olha só, vamos ver. Muito bom. Já tá no ponto. Agora, Que diferença vai de cada um, Ed. essa daqui Vai de cada um para agora. que você compra no mercado. É a parte de Muito coar. bom. Quem gosta de coar, eu gosto de coar. Esse processo que o Ed Carlos está fazendo é um processo que ele vai deixar a paçoca
mais refinada. Tem gente que gosta da paçoca mais grossinha, com os pedacinhos até de amendoim. Você costuma fazer desse jeito, forma. refinado. Refinado, os garotos que sobram aqui eu volto para o pilão, já com uma outra quantidade aqui, Certo. para ir acrescentando. Aqui ela fica um pouco úmida, até difícil um pouco mais de coar, mas o processo tem que ser assim mesmo. Olha que é diferente, pode filmar aqui, ó. Olha a cor, que maravilha, olha isso aí, gente. A diferença dessa paçoca. Eu vejo que a paçoca comercializada aí, ela é mais clarinha, né? Mais clarinha. Porque tem menos paçoca? O que É que eu falei pra você, longe de eu criticar não, as pessoas que até depende disso como renda, a tendência é você diminuir a quantidade de amendoim. Diminuindo, você vai acrescentar mais farinha, seja de mandioca ou de milho, dependendo da região, e fica uma paçoca mais clara. E quando se também passa pelo processo processo lá do liquidificador ou multiprocessador, já não fica tão, digamos assim, bem piloado quanto a do pilão. Vou ter mais um pouco. Depois deixamos aqui para a última leva. Então, só para relembrar, esse amendoim é aquele amendoim Vermelho. do vermelho. Vermelho. E para iniciar esse processo, ele precisa estar torrado. Torrado e tem um ponto certo. Eu já nem me atrevo a torrar o amendoim. Não. Vamos falar aqui, quem torrou o amendoim pra gente hoje aqui? Aparecido de Fátima, minha esposa. Olha, então vamos mandar um forte abraço aí pra dona Cida. Que o Ana conhece. Vamos lá. Vai lá. Quer treinar um pouquinho? Vamos lá, agora é minha vez, hein? Vamos ver. Vamos lá. Percebi que você se posiciona dessa maneira aqui. Tem algum motivo especial? No meu caso, porque eu sou um pouco mais alto, Ah, coluna. da coluna mesmo, para né? não ficar o corpo muito arqueado. Tá. Também que aprendi com o meu avô. Isso aqui ó, é terapia, isso aqui, gente. Muito bom. Vamos ver como ficou agora. É academia, hein? Aí, ó. Olha só, chega aqui pra ver, olha só. Já dá para colocar a farinha. Agora vai a farinha Vou colocar a farinha de milho primeiro. de milho primeiro. Não existe Não uma... existe uma Isso aí... a ordem dos fatores não altera tudo. Exatamente, vamos lembrar da aula de matemática aí. Você pode também, como eu faço, bater isso aqui primeiro para depois acrescentar. Certo. Deixa eu ver um pouquinho agora. Pode virar a mão? Pode. Pode. Isso aí depende. Certo. Depois é dor muscular. Isso aí. Tem menos. A gente conversou, quanto tempo assim você já ficou fazendo paçoca assim em horas? Em horas seguidas, com os breves intervalos de café, água, almoço, olha, não é contar vantagem. Eu já fiquei mais de 12 horas no pilão. 12 horas? 12 horas. Lá em Cachoeira Paulista, decidimos fazer. Tínhamos amendoim, mais ou menos 8 kg de amendoim para fazer a paçoca, mas também tínhamos carne seca. E eu decidi fazer as duas. Levantei às 4 horas da manhã. 4 da manhã. 4 da manhã, também um Cafezinho banho, cafezinho preto. pronto.
Música, tem que ter uma música, ainda mais na área de roça, um radinho daquele bem antigo, a rádio AM, e ali vai. Terminada, sim, pelos breves períodos, mais ou menos lá para ter que parar mesmo, era quase 5 horas da tarde, ou um pouco mais. De 5 a 7. Depois tomar um banho, ajeitar as coisas. É claro, 3 dias depois de Moro com dor muscular. Direto do Recanto da Glória, em Baú, Cachoeira Paulista, mantemos uma tradição de geração em geração, que é a paçoca de amendoim. Tradicionalmente feita na Semana Santa. Nós fazemos a paçoca de amendoim utilizando 2 tipos de farinha. A farinha de mandioca e a farinha de milho. A farinha de mandioca torrada, que era mais comumente utilizado aqui nessa região do Vale do Paraíba. E a farinha de milho utilizada mais na região de São José dos Campos, Taubaté e Jacareí. Esse pilão de 160 anos pertenceu à minha trisavó, Coleta Maria Augusta, conhecida como Dinda, descendente de índios puris. Passou depois para minha bisavó Ângela Maria de Oliveira, a Lalá. Na sequência para minha avó materna Maria da Glória, que passou essa tradição para nós. Com a avó aprendi a fazer essa tradicional paçoca. E há 18 anos seguidos nós continuamos e mantemos essa tradição. O pilão, como falei, feito em canela preta, hoje uma árvore praticamente quase extinta, que mantém quase 2 séculos, se mantém preservado. A mão do pilão não é a original dela, que a original acabou se perdendo. Mas essa segunda, quase 100 anos, confeccionada pelo meu bisavô, Eduardo José de Oliveira, o genro da Dinda. E assim vamos mantendo a tradição. Parte dessa paçoca vai para São José dos Campos, para minha mãe, meus pais, e para Maria Auxiliadora, minha tia em São Paulo. Que lá ela compartilha com suas filhas e outros conhecidos. E assim, não sei até quando nós vamos manter essa tradição que hoje quase poucas pessoas mantêm. Até mais. Valeu a pena. E isso você passa para os amigos, familiares, entrega. Você não comercializa isso. É uma coisa que você passa para os amigos. Desde que aprendi isso com os meus avós. Minha avó, meus avós maternos, porque eles me criaram, ainda que eu tenho meus pais. Eu fui criado em Cachoeira Paulista durante 6 anos, onde está o outro pilão. A nossa casa lá, que o professor Hélio já conhece, teve lá há algum tempo, conhece, tem 122 anos aquela casa. Então, A casa tem 122 anos. Então, desde criança, eu via fazendo, leva um pouco lá para fulano, leva para o compadre, leva para Inhaxica, o nhonhô, e isso passou para mim. Meu avô dizia o seguinte: a partir de você cobrar um valor, você tende a diminuir a qualidade. E é o que eu faço. Então, eu faço a paçoca de amendoim, das duas, aliás, mas a que eu mando mais com maior frequência é a de amendoim, que vai até para São Paulo, na casa da minha tia. Vou para o correio. Lá em Cachoeira Paulista, eu tive lá a Estrada Real lá, né? Sim, as margens da Estrada Real, que foi caminho de bandeirantes que faziam bandeirinha de preagem da caça ao índio. Os Puris, Vale do Paraíba, e os Cataguases, onde é Minas Gerais. Com a descoberta de ouro, o sentido inverso. Quando transitava ouro, caminho velho, que descia Guaratinguetá depois, Paraty, Cunha, Paraty, e aí atravessava a Baía da Guanabara. Depois foi aberto o caminho novo de Garcia Rodrigues Paz, já pela Serra de Itatiaia. E ali ficou um pouco abandonado, mas é histórico. É histórico. Maravilha. Agora falei de mandioca. Certo. Vou dar uma mexida aqui para depois começar a iniciar o processo. Na hora que você bateu, o amendoim já ficou um pouco mais úmido. Agora com a paçoca ele não fica tão úmido. Ah, entendi. Olha só. Aí muda. Acrescentando a farinha de milho, a farinha de mandioca, a gente já percebe ali que ela fica com uma outra textura. Sim, para não ficar muito pastoso. Inclusive, na hora de coar, você viu que a primeira que eu fiz já fica um pouco. Isso não tem como, é natural.
como eu falei, tem gente que lota isso aqui e faz uma vez só, mas haja abraço. Aham. Eu já vi gente que coloca tudo de uma vez e, né? Eu prefiro fazer assim por etapas, mais saudável. A gente vai dando aquela degustação, testando, até chegar no ponto ideal. Agora é a hora do açúcar. Por favor. Entrando um pouco no contexto histórico, a gente tem então aí nas festas juninas, seria essa troca da carne seca para o amendoim, seria por questão da própria carne que não poderia comer Também. também. Mas como não tinha uma época exclusiva, mesmo que depois tenha sido feita a prática quase constante da Semana Santa, talvez não, acontecia muito isso aí. Se pleno século XXI tem muita gente que não tem acesso à carne bovina, imagina aquela época. Por exemplo, quando a questão da época da exploração das minas, esse é relato lá do Caio Prado Júnior, você conhece o livro, ele fala que na época da exploração das minas lá, o preço do boi valia 1/8 de ouro. Então as populações não tinham uma deficiência alimentar muito grande. Hoje, se for levar pelo lado do veganismo, seria uma boa. Mas não, nós sabemos que pela própria ciência, longe de querer criticar práticas ou costumes de algumas pessoas que adotam o veganismo, mas o corpo humano precisa, sim. E a natureza nossa também é carnívora. Herbívora, carnívora, ou onívora, como alguns dizem. Então é mais a deficiência, a falta, o acesso ao alimento. A falta do alimento mesmo. Então tem que substituir, né, alguma proteína por outra. E o amendoim, eu não mencionei, o amendoim tem bastante calorias. Até algumas piadas aí que eu não vou comentar aqui, que às vezes relacionam com o consumo do amendoim. Só um pouquinho de sal. Isso aqui. Só isso, né? Tá. E volta a socar. Capô, Ele mexe um pouquinho, né? Fica levando a degustação. Aí se quiser acrescentar um pouco, acrescenta. Inclusive até o sal, se for o caso. Ó, a degustação. Vamos lá. Agora chegou o momento Uma coisa que não mencionamos, hein? Ah, Tem pessoas que comem só a paçoca, com café, com suco, alguns com banana. com banana, com banana. Com banana é maravilha, eu prefiro com a banana. E hoje o pessoal foi adaptando também, coloca a paçoca no açaí, né? E aí, como que tá? Faltou um pouquinho de açúcar. Mais um pouquinho de açúcar. Esqueci do açaí, verdade. Aham. Que bacana. Hoje eu tô aqui, né? Um pouco mais, digamos, social. Se eu estivesse em casa, era de bermudão, chinelão e camiseta regata. É um momento assim de uma terapia mesmo, Sim, né? Uma sim. coisa gostosa de se fazer, né? E faz bem, viu, Hélio? Faz muito bem.
mim tá bom, viu, pra você. Vamos ver, vamos ver. Dá vontade de fazer que nem a Ana Maria Braga. Solta os cachorros. É. Vamos agora para coar. Vamos fazer o processo de plano. Ed, fala pra mim, por que o gosto é tão bom assim? Porque é por causa do pilão? O que você acha que dessa receita faz O sabor? ficar um sabor tão gostoso assim? É Olha, o amendoim ou é eu a acredito. soma de tudo? Não, é a soma de tudo, velho. Nenhuma coisa a mais, mas vamos lá, tem que destacar assim. Primeiro, não é para fins comerciais. Segundo, o processo original, artesanal, como nós estamos fazendo aqui. E o terceiro, tem algumas pessoas que falam que beber uma Coca-Cola na garrafa de vidro tem um sabor, de plástico tem outro. Eu faço comparação. Já comi paçoca feita no liquidificador, no processador, na máquina de moer carne. Gente, mas Num pilão de mais de 90 anos, tem uns 95 anos esse pilão. Eu acho que isso também influencia. influencia. É muita história, cara, muita tradição. Como eu falei, eu tô com 53 anos. Eu não sei, daqui a alguns anos, os meus descendentes vão, sei lá, continuar ou não. Talvez sim, talvez não. Da minha família, como eu falei, do lado materno, meu avô teve 5 netos. Eu com meus irmãos e 2 netas lá em São Paulo. Só eu. Que está mantendo essa tradição familiar. Do lado da Cida lá tem bem mais. Lá quem faz paçoca, tirando eu que não sou da família diretamente, mas tô lá junto. É um tio da Cida, o Reginaldo. E tinha uma tia que fazia e depois parou. Aí, ó. Olha só. Aqui, só pra gente falar pro pessoal, foi meio quilo Meio quilo de amendoim. Meio quilo de amendoim. E já dá bastante amendoim, né? Da paçoca, aliás. dá. Nossa, olha só a quantidade que tá saindo. Vamos supor que vá meio quilo daqui já dá 1,5 kg de Já dá paçoca. 1,5 kg de paçoca. Eu Uma costumo, paçoca que não é qualquer paçoca, eu né? costumo fazer nas proporções iguais. Agora, se eu fosse fazer para vender, aí gente, era bem diferente. Aí a situação já era outra. Aí o que sobra você... Vamos ver, esqueci que tem mais ali. Ah, que tem mais aqui, né? Como é que ela fica bem piloada no fundo por causa dos golpes do pilão, da mão. Maravilha. Vamos lá. Meu avô, que foi o dono desse pilão, a última paçoca que ele comeu foi eu que fiz. Olha só. E fiz nesse pilão mesmo. Nesse pilão. Nesse pilão mesmo. Já estava aqui em São José quando ele deu pro meu pai. Mas aí ele tinha dado um pilão pra mim. Só que eu falei, eu já tenho um. E falei, meu pai, por que não leva pra São José? Meu pai trouxe, mas meu pai nunca fez. É de cada um. Aí eu fazia lá na chácara dele. Até que uns 3 anos eu estava interessado em ter um pilão. Eu cheguei até a procurar, né, na internet se achava. Não achava, e quando achava estava muito caro. Eu falei, meu pai, o senhor não quer me vender esse pilão? Falei, esse pilão já era para ser seu meu. Tá aí. Que legal. E você costuma comer com banana? Com banana. Banana. A gente já tem aqui da nossa agrofloresta, a gente colheu, mas ainda não está no ponto, senão já ia... Sim, não, seria uma boa. Seria uma paçoca, banana nanica, banana maçã, esse do gosto de cada um. Banana ouro, até a banana da terra, aquela mais escura. Como que os indígenas chamavam a banana?
Não sei. Pacova. Pacova? Isso é Guarani? Tupi-Guarani. Tupi-Guarani? É. Dá uma dica aí, se você conseguir encontrar, você vai encontrar. Você encontra, tem inclusive na estante virtual, o dicionário Tupi-Guarani. Aí, estudantes do Marcelena, fica a dica do livro, pode falar pra gente? O dicionário Tupi-Guarani do... Fugiu agora o nome do médico. Do médico que já morreu aqui em Taubaté. E o principal é o Tupi na Geografia Nacional do Teodoro Sampaio. E tem que o Teodoro Sampaio é aquela dupla sertaneja, não é? Entendeu? Hugo de Domênico, o médico de Taubaté, ele era médico, já faleceu, médico, ele também pesquisador, membro do IEV, do qual eu faço parte ainda. Ele publicou em 2011 o Léxico Tupi-Guarani, com mais de 20 mil verbetes. Essa obra dele não consegui acesso, porque ela se esgotou rápido, mas um primordial que ele lançou em 98 eu tenho. Então é bom conhecer. Maravilha. Vamos lá, agora a gente acaba tirando o restante aqui para terminar. Quer dar um pouquinho? Vamos lá, agora é minha vez. Acho que eu aprendi aqui. Tá bem? Aquele que tiver estressado, nervoso, socar. Alguns vão pescar, né? Outros vão fazer paçoca. Eu tô amando isso daqui. Agora é capaz dele ficar bem. Já tá bem. Agora vamos colocar as farinhas. Já colocar farinha. Agora eu vou inverter. Vamos colocar farinha de mandioca primeiro. Mandioca primeiro. Bato? Não. Não, mexe. Aí mexe. Essa você vai fazer sozinho. Eu só vou. Vamos lá, vamos ver. Eu vou acompanhar. Será que vai ficar bom? Com certeza. Gente, nós estamos aqui na escola Marcelena fazendo paçoca em um pilão que passou de geração em geração, mais de 90 anos de história, com o nosso professor, pesquisador, historiador Ed Carlos, contribuindo aqui com esse momento muito especial pra gente. E Vamos lá. acabei de socar aqui o... Tá ficando boa. Olha só que bacana. Olha, Agora coloca a farinha de milho. agora a farinha de milho. Isso aqui é história. Então, se quiser inverter um pouco a mão, vamos inverter. Vamos lá.
Ed, eu aqui fazendo aqui, tá vindo algumas reflexões. Assim, ao seu ver, historiador, leu bastante coisa. O que você tem para passar para os nossos estudantes ou quem está assistindo? A importância que se tem aí para manter uma tradição familiar. Qual é a importância disso para você? Assim? Para mim, gente, eu aprendi isso bem antes de ingressar na academia, seja no meio acadêmico. Como professor, como historiador, a gente tem uma visão um pouco mais aguçada, mas eu aprendi isso com meu avô, autodidata. Meu avô dizia, Antônio Quirino de Souza, o dono do outro pilão. Ele dizia o seguinte: para nós chegarmos lá na frente com 50, 60 como eu estou agora, nós temos que conhecer as nossas origens, valorizar o que os nossos antepassados deixaram de legado. Tem fatos negativos? Evidentemente que sempre vai ter, a sociedade é assim, mas tem que deixar a parte positiva. Eu costumo falar nas salas de aula, acredito que você deve seguir essa linha também, porque como professor não podemos ser diferente. Nós estamos vivendo no século XXI, uma era digitalizada, nós estamos mais conectados à internet, é tudo rápido, tudo pronto. Nós estamos perdendo a capacidade, primeiro, até mesmo de escrever. É tudo o quê? Como se fosse um autômato. Vai editando, sabe que lá sai alguma coisa, mas não processa. Quem vai ler alguma coisa, só pega ali no título e já tira uma conclusão precipitada. Esse vídeo, inclusive, é justamente as pessoas elas não conseguem ter a paciência de assistir. Exatamente. É o fruto desse momento que nós estamos vivendo. Exatamente. E, por exemplo, eu tenho uma ótima lembrança dos meus avós. Não conheci meus bisavós. Mas quando eu converso com a criançada, que são meus alunos, o que você conversou, avô? Nada. Não dá pra conversar com ele. Só fala bobagem, só fala coisa do passado. Mas isso é interessante. Ah não, tem que olhar pra frente. Sim, mas tem que olhar pra frente, pensando agora, e sempre com a referência do passado. As antigas, já que vamos pegar civilizações do passado, antigas civilizações, seja elas euroasiáticas, indo-americanas, hispano-americanas, vamos dizer assim, as americanas nativas e africanas, todas elas têm assim um elo de tradição para a tradição. Vamos lá, os países mais adiantados do mundo mantêm sua tradição. Inglaterra mantém a tradição até hoje. Por que existe uma monarquia? Ainda que não governa, mas está lá, sólida, com suas tradições. Alemanha, mesma coisa. E por que nós temos que ser diferente? Nem os Estados Unidos também têm sua tradição. Então, todos os povos têm que manter. Ninguém é obrigado a acreditar no que nós estamos falando, seguir. Mas eu acho interessante isso. Hoje, ninguém pode até achar engraçado nós estamos aqui fazendo uma paçoca de amendoim. É aquela questão, para que eu vou me cansar se eu posso comprar pronto? E nós podemos trazer isso pelo plano econômico. Eu costumo falar em discussões assim, na área econômica, por que o Brasil só está voltado ali para o agronegócio? Mesmo assim, a parte da agrária, rural, eles desprezam. Só vão objetivar mesmo o lucro. É aquela ideia, para que fabricar se eu posso comprar pronto? Esse comprar pronto nem sempre reflete a qualidade. Tá aí a explicação, o porquê da gente manter as tradições, a importância da gente manter essas tradições. E ela pode ser num simples ato de fazer uma paçoca, um almoço em família, que hoje é raro. É raro. É cada um no seu quarto, no celular. Não tem mais essa ligação. Assim, chegar na casa dos avós, tomar a bênção. Não. E aí, coroa? Quando cumprimenta? Nem os pais. É um individualismo, infelizmente, que se bateu na nossa sociedade e só tem assim, resultados incertos, mas eu posso dizer que são nefastos. Na música também, na tradição, nas manifestações culturais, porque tenta-se manter um resgate cultural. Isso é um resgate cultural. Não é porque eu herdei isso dos meus antepassados, vocês vão ter que fazer isso. Analisando um contexto histórico muito mais amplo, isso que representa a cultura do Vale Paraibana. E assim como em outras regiões do Brasil. Vamos lá, vamos continuar aqui.
fazendo a nossa paçoca, Vamos ir para as finalizações. as finalizações. É o último, né? Já É o foi, último. é o último. Talvez sobre aí uma coisinha aí, depois a gente Aham. até come. Eu fumo. Uhum. Já dá o sal. Maravilha. Olha lá, manda Vou brava. virar, posso virar aqui? Pode. Vamos virar. Eu percebi durante você fazendo, você consegue concentrar aqui. Eu não sei se quem está assistindo percebeu, o bato aqui faz um monte de barulho aqui. Tem um jeito aqui para que você não precise ficar tão. Vamos ver uma técnica aqui, se puder aproximar, olha só. Eu começo assim. Depois eu consigo manter aqui. Alguns fazem assim como eu vi você fazendo, ó. Sim, vai batendo e soltando, É. né? Dá menos calo. Ou forte. Então, o ideal é manter a força do firme. braço. Olha só. Aí a força do braço. Já vai direto vai pro direto. amendoim ali e já vai socando. Olha Você só. aula de física, Vem aqui, pessoal, para vocês perceberem aqui, ó. Olha a diferença. você vê que o meu Quando corpo, você- o corpo meu nem. Tem alguns que fazem. E vai batendo nas laterais aqui, não. Ó. Concentrado no meio. Ó lá. Que maravilha. Aqui se fosse aula de física, o professor de física ia falar, é a força do. Não sou tão musculoso assim, mas deu um bombadão, mas analisa a força. A gente lembra da aula do Senai. Encaminha para o eixo central e vai. Porque a força que sai daqui, combinando com o peso, é onde vai fazer toda a diferença. Pra continuar. Maravilha. Agora é minha vez. Vamos ver se eu aprendi. E aí do jeito que eu faço, você não sente. Você não precisa movimentar a coluna, nem os quadris, nem as pernas. Mas pra chegar nesse ponto, velho, apanhei, viu? Olha, é uma técnica que o resultado que eu tô percebendo aqui, ele tá até mais rápido. Aqui ele tá. Não se preocupe Fazendo em mais. achar que tá fazendo errado, não tá fazendo errado não. Ih, eu antigamente bati nas beiradas do pilão. Vamos ver agora a degustação. Vamos degustar. E aí? Dá um pouquinho de açúcar, como sempre. Mais um pouquinho de açúcar. Deixa eu finalizar agora. Tá. Sempre quando adiciona um ingrediente, vai lá e Eu mexe. costumo mexer para já dar auxiliar na mistura. Vamos lá. Eu queria que vocês estivessem. Yara, você vai degustar, você vai ver, vai sentir o que eu estou sentindo. É um gosto maravilhoso, não é a mesma paçoca que você compra no mercado. Muito bom. Ficou um pouquinho mais clara, que teve Sim. um pouco mais de farinha, mas a gente mistura ali. Ó, e aí, pronto a nossa paçoca.
Tá encravacrado, meu No amigo. final ali, né? É. E cavocar mesmo. Eu tô na roça, jogo aqui para as galinhas comer. Elas adoram. Aí sobrou quase nada de amendoim. Um outro aqui. Foi tudo. Que maravilha. Vamos dar uma misturada aqui. A última, a última ficou um pouco mais clara porque foi menos amendoim. Aí mistura. Tem uma quantidade até que significativa aí. De meio quilo de amendoim, nós temos aí mais ou menos agora. Um aí, quilo e meio, mais quilo e aproximadamente. De paçoca. de paçoca. Que aqui devo considerar o amendoim, as duas farinhas, o açúcar praticamente foi meio quilo, embora ter diluído aí, ele também tem o seu peso. Tá pronta a paçoca. Maravilha, tá aí pessoal, pronta a paçoca. Agora Agora é degustar. Pra gente finalizar esse momento de tradição, que lá no seu rancho, você distribui para os amigos e familiares. Eu gostaria de também fazer isso, queria deixar um pouco para o meu pai. Né, se for paçoca é possível. sua. Então, se a moça quiser experimentar, fica à vontade. Maravilha. Isso aqui é sua. E pro meu filhinho. Tranquilo. Também, né? Pode. E com isso, eu queria que você falasse alguma coisa agora no final e a gente encerra. Gente, eu vou falar como professor, nem como historiador, professor. Existem professores e professores, nós temos que ser realistas. O que o professor Hélio está fazendo aqui no sábado, ele poderia estar na casa dele tranquilo, com o filho, sei lá, curtindo. Ele se dedicou a vir aqui, me convidou. Eu poderia também estar na minha casa sossegado. Eu poderia estar lá em Cachoeiro Paulista, ou aqui no Bengalar. Não. Vou lá. Primeiro eu gostei dessa escola quando eu vim aqui, primeira vez. A escola é muito boa, né? Gente, e a escola que eu dou aula lá no Alto da Ponte está em processo de reforma. Lá, por incrível que pareça, lá não tem isso. Estamos tentando, digamos assim, conscientizar. Onde está, né, que santo de casa não faz milagre. Mas hoje nós temos a moça aqui, a Yara, de aluna. Poderia ter mais alunos aqui. Poderia ter mais professores. Não é porque vem um fulano de fora. Não é isso. Eu estive na escola rural de Cachoeiro Paulista, perto da onde eu estudei, bairro do Quilombo. Uma escola simples, ainda que a tecnologia chegou lá também. Criancinhas de 7 a 8 anos, como eu fui no passado, me vi nelas. Ali é um dia letivo, né, evidentemente, mas todos parados para assistir um pouco do que eu fui levar lá de contribuição. E eu fiquei muito agraciado pelo carinho. Eu não chego, nunca foi minha intenção de chegar em algum lugar, chegou a celebridade e tal. Não, eu sou apenas um ser humano que a gente procura valorizar o conhecimento, tradições. Então eu agradeço a oportunidade do professor Hélio. Eu que agradeço pela visita, pelos ensinamentos Isso. aqui pra gente. Aí você oferece para a moça, a senhorita Yara, se ela Com desejar certeza. aí. Eu só não vou falar para você que eu vou colocar num saco plástico, pode ser? Maravilha, Porque isso aqui não é meu. tá joia. Beleza, Hélio? Ed, muito obrigado. Nada. Valeu pessoal que assistiu, até a próxima aí. Tchau, gente. Um abraço. Could you be the one?